Oi! Oi! O que você está fazendo O aqui? que você está fazendo aqui? Você já viu que a aula vai ser um pouco diferente hoje, né? Acho que sim. Tem duas professoras iguais aqui na mesma tela. O que será que vem por aí então? Eu sou a professora Aline Florido. Sou branca, tenho cabelo castanho claro, os olhos pequenos, de cor castanho claro também, e precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa vinho e aqui no fundo da tela tem uma parede azul, umas plantas e uns livros. Eu sou a professora Aline Florido. Estou usando um óculos dourado. Tenho olhos pequenos também. Estou usando uma blusa amarela. Aqui atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou apoiada numa mesa com um caderno, um porta-lápis e uma caixinha azul. Uma parte das histórias que você conhece pode ter sido contado por alguém da sua família, por professores, professoras. Outras histórias você mesmo leu, viu ou ouviu. Mas você também já parou para pensar em como as histórias eram contadas quando não havia escrita? Como será que as histórias não se perdiam? Como será que as histórias, mas já muito antigas, ainda são contadas até hoje? Quando não havia escrita, as histórias eram contadas aos outros assim, ó, só falando. Muitas dessas histórias não se conhece nem como começaram, pois já faz tanto tempo que elas existem que não se sabe nem ao certo quem foi a primeira pessoa que contou. Contos como Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, por exemplo, essas já existiam muito antes dos irmãos Grimm resolverem escrever num livro. Os irmãos Grimm, assim como alguns outros autores, somente ouviram essas histórias de alguém e resolveram escrevê-las para que as palavras pudessem ficar gravadas em páginas e pudessem ser levadas a outras pessoas. Assim são as histórias muito antigas. Isso acontece também com as lendas. Algumas lendas têm tanto tempo, são contadas por tantas pessoas que já nem se sabe como é que elas começaram. Você com certeza já ouviu algum. A lenda da Yara, do Boto, do Saci, do Curupira. Mas será que é só no Brasil que lendas existem? Em outras partes do mundo contam-se lendas também. Cada país tem um conjunto de lendas próprias. E lenda é uma narrativa contada oralmente pelas pessoas. Elas tentam explicar ali acontecimentos misteriosos, sobrenaturais e misturam fatos reais com imaginários ou até fantasiosos. E elas também vão se modificando através do tempo e da imaginação do povo. Cada cultura, cada povo, cada país cria essas histórias que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. São histórias que nossos avós contaram para os nossos pais e que chegaram até nós. E que provavelmente a gente vai contar para os nossos filhos e netos. Sabe que isso me lembrou uma coisa? Uma lenda africana que eu ouvi uma vez. Era sobre o quê? Ela se chamava Por que os mosquitos unem no ouvido da gente? Opa! Essa eu quero saber. São uns bichinhos bem chatos mesmo, né? E quando aparece na hora da gente dormir, um horror, muito chato. Então eu vou contar para vocês. Era assim. Numa bela manhã, um mosquito assim, viu um iguana bebendo água no poço e puxou papo com ele. Iguana, você não vai acreditar no que eu vi ontem. Aí a iguana pediu para ele falar o que era. Então o mosquito falou assim: eu vi um fazendeiro colhendo inhames que eram quase do meu tamanho. Aí o iguano, muito mal-humorado, foi logo interrompendo. E disse que aquilo era absurdo, que como é que era possível comparar mosquitos com inhames. E não dava para ouvir aquilo que o mosquito estava falando mesmo. Então, enfiou 2 gravetos nos ouvidos e foi saindo. Aí, quando ele ia andando pelo mato, ainda com os gravetos nos ouvidos, passou por uma cobra, que deu bom dia para ele. E assim, claro que com um graveto enfiado no ouvido, o iguana não escutou, foi nada, né? E a cobra pensou logo que o iguana estava zangado com ela, ou então até que queria armar alguma coisa para ela. E foi procurar um lugar para se esconder. O melhor lugar que achou foi
Já faz um tempão que eu conheço essa história. A gente bem que podia escrever essa história pra gente contar aqui, né? Boa ideia! Eu já contei a história. Agora eu vou deixar por conta de você escrever, para ver se depois vocês vão entender tudo direitinho, tá bom? Na hora de escrever um texto, a primeira coisa que deve ser feita é planejar a escrita. Vocês já devem ter visto esses 5 passos no material de vocês, não é? Eles são assim um guia. Seguindo esses passos, você com certeza vai produzir um bom texto. Vamos então relembrar aqui o primeiro passo, que é a roda de conversa. O que o autor vai buscar nessa primeira etapa é fazer uma coleção de informações sobre o assunto. Ele vai buscar ali referências. Para fazer isso, você pode conversar com as pessoas da sua família, com amigos, professores, sobre o assunto. Dessa forma, você vai ter mais elementos, mais informações sobre o assunto que vai escrever. Depois, vem o planejamento da escrita. É hora de pensar sobre como você vai tratar o assunto, de que maneira você vai contar, como vai ser a narrativa. Aí logo depois vem a escrita mesmo, botar no papel o que você pensou. E depois disso vem a revisão. E é justamente na hora da revisão que tem que ficar de olho se tudo que foi escrito é de fato aquilo que você queria contar. É hora de verificar se todos os pontos, travessões, acentos e se as ideias estão ali no lugar certinho. Essa etapa é super importante. É nesse momento que é possível acertar os errinhos que todos nós cometemos na hora da escrita. E com autores de livros também é assim, tá? Depois da revisão, vem a reescrita, onde depois de tudo acertadinho, você chega ao final do texto. A primeira etapa, que foi a roda de conversa, foi o momento em que eu contei a história. Bom, dessa maneira, terá referências de como contar a lenda, de como passar para o papel da melhor maneira o que ouviu. Passando para o segundo passo, planejamento da escrita. Imaginando, construindo aquilo que vai escrever. Relembrando a história, pensando nas partes que achou mais interessante, mas sem perder a ideia toda do que foi contado. E assim, pode ser que ouvindo a história só uma vez, alguns detalhes se percam ali na hora de contar. Mas é justamente por isso que vão se seguir as demais etapas, os outros passos, para que tudo fique bem contadinho, tudo bem escritinho num texto narrativo. E outras pessoas entendam a história tão bem quanto você ouviu. Você também pode fazer algumas anotações, como um rascunho, ou até usar desenhos para te ajudar a organizar as ideias. Assim, mais ou menos como se fosse uma história em quadrinhos, dá super certo. Eu posso começar a escrever o que o mosquito falou com o iguana sobre um fazendeiro que colhia inhames do mesmo tamanho dele. E que a iguana tapou os ouvidos para não ouvir o mosquito. Aí depois eu posso falar da cobra que se escondeu na toca do coelho, que ficou bem assustada. E também da coruja. Mas antes veio o macaco, que fez muito barulho. E o leão, que chegou para conseguir resolver a confusão toda. E no final, ficou tudo bem resolvido. Eu também tenho que te lembrar de algumas coisas muito importantes que não devem ser esquecidas durante a escrita. A finalidade, o gênero e o interlocutor. Já te explico. A finalidade é aquilo que se pretende alcançar. É o famoso para que serve. E assim, você deve pensar o que você deseja com seu texto. Você quer uma história para divertir, para fazer o outro rir? Ou você quer que a pessoa aprenda alguma coisa com aquilo? Ou ainda, você só quer contar um fato ou uma história? Tem que levar em conta também o gênero. Cada tipo de texto tem sua regra própria. Cada gênero possui suas características próprias. Por exemplo, o jeito de que se escreve um bilhete é diferente de como se escreve uma fábula. Uma receita é diferente de uma poesia. E assim por diante.
tudo aqui vai depender da finalidade, para quem você está querendo comunicar e a situação em que isso tudo vai acontecer. E por último, mas não menos importante, o interlocutor, aquele para quem você está escrevendo. É para uma pessoa só? É para um grupo? É para um amigo ou para o diretor da escola? Tudo isso faz diferença. Vamos ver aqui na situação que a gente está vendo hoje. A finalidade é recontar a história para que outras pessoas possam conhecer. Já o gênero é o narrativo. Só está contando os acontecimentos da história. E o interlocutor? São as pessoas de qualquer idade que queiram conhecer essa lenda. Agora, fica um pouco mais claro identificar e aplicar esses itens na hora de escrever o texto, não é? Bom, na aula de hoje, a gente pode perceber que o jeito como a gente vai escrever, ou seja, que tipo de texto a gente vai usar, vai depender de para quem é esse texto. Vai depender também de para qual finalidade você está escrevendo. Para cada situação, a gente precisa de um modo diferente. Fica esperto aí na hora de escrever alguma coisa, hein? Pensa direitinho e vê qual é o melhor gênero de texto de acordo com a sua finalidade e o seu interlocutor. Fica a dica, hein? Que tal agora você tentar fazer o planejamento de uma história que você tem ouvido? Usa aí a criatividade, pratica diferentes maneiras de construir um texto. Lembrando sempre que você deve sempre pensar nessa hora qual é a finalidade desse texto, qual o gênero textual que você vai usar e quem é o seu interlocutor. Capricha, hein? Hoje, a gente só ficou nos 2 primeiros passos. Fique de olho nas próximas aulas por aqui, que a gente vai continuar com as outras etapas. E se você ficou curioso também para saber o resto da história, não perde a próxima aula não, que a gente vai construir a escrita dessa lenda e você vai poder conhecer ela também. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. Ou até lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades e desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Reeduca em Casa, na aba Reeducopédia. E além de rever essa aula, lá tem um quiz para você testar os seus conhecimentos. Uma seção de Saiba Mais, onde tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula. Além de muitos outros materiais e leituras interessantes. Explora lá para conhecer melhor. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!